bênção. Diga: eu preciso estar preparado para receber. Amém? Nós temos agora, dia 13 de setembro, um grande evento, o DDD. Quem aqui já confirmou presença no DDD? Se não confirmou presença, vai no aplicativo da igreja, faz a sua inscrição. Imperdível. O tema do DDD é vinho novo, odres novos. Deus está dizendo: eu vou trazer vinho novo, mas vou trazer vinho novo em odres novos. Odres é o que segura o vinho. E se for um odre velho, não vai segurar, porque o vinho fermenta e o odre velho não tem capacidade. A estrutura velha vai perder o vinho novo. Então Deus vai abençoar, Deus vai cumprir uma promessa, Deus vai trazer você para um outro nível, se você estiver preparando-se para este outro nível. Quantos dizem amém? Então você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Nossa, como será abençoador se aquilo acontecer, se esse projeto se realizar, se essa situação se manifestar, e vai ser bênção, e vai ser bênção, e vai ser bênção. Mas você está preparado para isso? Você tem estrutura para isso? Você está fazendo o que para que isso chegue e não seja desperdício na sua vida? A bênção fora do tempo é maldição. A bênção fora do tempo é derrota. A bênção fora do tempo é desperdício. A bênção fora do tempo te tira do propósito. Sabia disso? Verdade. Então você está preparado? Pergunta para o seu irmão: você está preparado para crescer? Pergunta assim para ele: se você crescer, não vai desviar não? Tem gente que cresce e desvia. Ele diz assim: eu estou muito ocupado, eu tenho outras coisas para fazer. Deus me colocou agora no novo ciclo. Eu preciso de novas conexões. Tem gente que cresce e desvia. Sabe o que é isso? Despreparado para viver a promessa de Deus. Por isso que você precisa ser odre novo para receber o vinho novo. Você precisa ser abençoado, mas você precisa estar preparado para ser abençoado. Você precisa de uma estrutura diferente para receber mais. Quem recebe essa palavra? Diga: eu preciso de uma estrutura maior, melhor, para receber mais. Amém? Querido, igreja, isso fala da tua vida. Isso fala da tua estrutura emocional, tua estrutura espiritual. Isso fala do teu nível de conhecimento. Isso fala da tua leitura, o quanto você tem lendo, está lendo, vem lendo. Isso fala a primeira coisa básica. Eu vou falar coisas básicas aqui que diz respeito à nossa preparação para sermos abençoados. A primeira coisa fala do nosso relacionamento com Deus. E é redundante, é repetitivo, mas é necessário. Você se prepara quando você começa a separar um tempo para estar com Deus, e você faz desse tempo algo muito importante na sua vida. Você faz desse tempo uma prioridade na sua vida. Você faz desse tempo algo muito zeloso para você. Você faz desse tempo com Deus algo muito essencial para você. Você entende que esse tempo é uma matriz. Você entende que esse tempo com Deus é um alicerce. Você entende que esse tempo com Deus é uma rocha. Posso dizer amém? Então, eu vou ser abençoado. Eu vou viver uma promessa de Deus na minha vida. Mas você tem tempo com Deus? Você tem tempo na presença de Deus? Eu falo de oração no seu quarto, na sua casa. Eu falo de oração, de leitura da palavra. Eu falo de jejum. Eu falo de você estar em adoração, em espírito. Igreja, é básico, mas é poderoso. Então você está no domingo
Mas e lá durante a semana, o que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira? O seu tempo com Deus é necessário. Quando Deus criou o homem, a palavra fala que todos os dias Deus visitava o homem. Então Deus é um Deus de relacionamento. Quando eu estava escutando um testemunho no discipulado, e uma pessoa que nós acompanhamos falou assim: eu tive um bom resultado na minha empresa no mês de junho, eu tive um bom resultado na minha empresa no mês de julho, e quando chegou em agosto, quando eu vi o Senhor chamando para um jejum, eu falei, eu vou jejuar. E quando eu comecei a jejuar, eu comecei a estar mais perto de Deus, o meu resultado caiu para menos de 50%. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu vou ser envergonhado. Eu não jejuei em junho e eu arrebentei. Eu não jejuei em julho e eu arrebentei. Agora que eu estou jejuando, agora que eu estou buscando mais, eu nem cheguei nem em 50% da minha meta. E eu fui conversar com Deus, ele disse. E em um dia, eu fiz 50% da minha meta. E eu falei para ele, sabe qual é o diferencial disso aí que você está falando? Aí ele me perguntou o quê? E Deus permite essa resistência, porque Ele quer que você busque a Ele. Deus não quer só te abençoar porque você está jejuando. Deus quer conversar com você. Deus quer se comunicar com você. Deus quer ter relacionamento com você. Quando você estabeleceu um jejum, Deus disse, é agora que Ele vai vir para cima de mim. E Deus permitiu essa resistência para que você buscasse Ele. Fala assim para a pessoa que está perto de você, se prepare. Existem coisas, querido, nós não vamos entender tudo, o pastor não vai entender tudo, o bispo não vai entender tudo, e você também não vai entender tudo. Mas existe uma coisa muito importante, muito forte. Deus vai agir quando nós o buscamos. Deus vai se manifestar quando nós o buscamos. Então você se prepara. Enquanto você está ali lendo uma Bíblia, adorando, orando, você está se preparando para aquele dia. Você está se preparando para aquela semana. Você está se preparando para coisas que você não faz nem ideia que vai acontecer naquele dia. Mas você está ali se preparando, se organizando. Você está ali. Diga, Jesus, eu creio que o Senhor está me preparando. Deus estará sempre chamando você para ser um odre novo. Deus estará sempre dizendo, eu quero que você tenha uma estrutura mais forte. Eu quero que você tenha uma estrutura maior. Eu quero que você tenha uma capacidade maior, porque eu quero derramar algo novo sobre a sua vida. Então não negligencie. Seja forte, seja radical, seja decisivo. Nós como igreja precisamos ser decisivos. Independente de você servir como um cooperador, um obreiro, um levita, estamos mais expostos, né? Mas independente disso, você no seu trabalho precisa ser ungido no seu trabalho. Você na sua casa precisa ser ungido na sua casa. Você na sua faculdade, você nos negócios precisa ser ungido. Então eu quero dizer para você que eu e você precisamos estar preparados. Abre a sua Bíblia comigo em Deuteronômio 4, 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, quando eu coloco Deus como prioridade na minha vida, eu estou me preparando para viver algo poderoso.
Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai ser a prioridade da igreja. Deus vai ser a sua prioridade. E aí, pastor Ralf, o que é isso aí? Vai lá, pastor Ralf. Diga, Deus está neste lugar. Fala assim para o seu irmão, Deus quer você preparado. Aleluia. Estou todo arrepiado. Esse texto fala de todo o coração. Conseguiu projetar aqui? Corre aí, varão. De toda a tua alma. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Meu irmão, é preparação. Quando um jovem, quando um senhor, quando uma senhora, quando um casal estabelece, Deus vai ser prioridade na minha casa. Deus começou a construir uma coisa forte. Lá, Cremilda, lá, sua casa. Tem seu marido lá de joelho lá. Bota ele de joelho lá. Você lá na sua casa lá. Ora. Coloca Deus como prioridade. Estabelece, Senhor, Tu és prioridade nessa casa. Tu és prioridade, Senhor, na minha vida. Tu és prioridade nessa família. Estabeleça isso. Sabe o que é que acontece? Deus começa a preparar a estrutura daqueles que o buscam para viverem promessas de Deus. Abre comigo Gálatas 5:22. Olha o que diz Paulo à igreja de Gálatas. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, diga aí, mais forte, e, mais uma vez, e, domínio próprio. Quer ver uma pessoa sendo preparada por Deus? É uma pessoa que se permite ter domínio próprio. Permite que o Espírito Santo comece a trabalhar. Isso agora não. Aqui, opa, ali, opa. Se você perceber esse texto, porque você tem domínio próprio, você vai ser manso. Volta para o verso 22. Porque você tem domínio próprio, você vai ter amabilidade, você vai ser bondoso, porque você tem domínio próprio, você vai ser fiel, porque você tem domínio próprio, você vai exercer paciência, e tudo isso vai trazer paz, alegria e amor. Diga, domínio próprio é preparação de Deus na minha vida. Então nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para termos mais domínio próprio. Fala isso para o seu irmão, dê lugar ao Espírito Santo para ter mais domínio próprio. Sabe aonde? Na mesa. Sabe aonde tem um bom exercício de domínio próprio? Quando nós estamos à mesa. Você é aquela pessoa que come tudo que está nas travessas? Não, tem aqui 10 pães, eu vou comer 10 pães porque você colocou 10 pães na mesa. Está fraco de domínio próprio, né? Não, você colocou essa carne toda, eu vou comer essa carne toda. Um bom lugar para ter domínio próprio é quando nós estamos à mesa. E a gente tem a oportunidade de deixar um pouquinho lá, para o lanche, para o jantar, para o outro dia.
Não, aqui agora é a minha hora. Ainda pega o pão e faz assim na graxa do prato. Não fica nada. Se você é aquela pessoa que não fica nada, se você é aquela pessoa que diz assim, eu vou tomar meio copo de suco ou de água, e quando vê tá tomando a jarra toda. Domínio próprio, hein? Se você é aquela pessoa que está começando o almoço pensando na sobremesa, são coisas assim que trazem preparação para as nossas vidas. É você fazer uma agenda e cumprir a agenda, é você fazer um horário e cumprir o horário, é você fazer um planejamento e cumprir o planejamento. Isso tem muito a ver com a nossa capacidade de domínio próprio. Porque na hora de querer falar, você vai segurar-se, porque você já está treinado em ter domínio próprio, você não vai passar por cima do Espírito Santo, você não vai ignorar o Espírito Santo, você vai obedecer ao Espírito Santo. Posso dizer amém? Domínio próprio. Fala para o seu irmão, se você tiver domínio próprio, você está dando lugar a Deus, para que Ele te prepare para coisas maiores. Amém? Ontem nós estávamos numa palestra do nosso querido discípulo, né, o pastor Leonardo Naves, da pastora Amélia Guimarães, no curso de psicologia. Algumas pessoas daqui estavam lá também. E eu lembro que teve uma palestra ontem de um psicólogo, mestre, doutor, falando sobre tela, né? O abuso, o exagero disso aqui. E ele fala que essa geração mais nova, essa geração do milênio, está sendo reconhecida como uma geração que não está com o mesmo QI da geração da década de 90, da década de 80. É uma geração que lê menos. Ele fala que quando você coloca o celular para dormir perto da cabeça, você recebe ondas magnéticas, você recebe uma contaminação. Ele fala que quando você vai para uma reunião e coloca o celular do lado, você vai para uma palestra e coloca o celular do lado, você está propenso a perder boa parte daquilo que será ministrado naquele lugar. Ele disse que isso é pesquisa americana. Quando você pega o telefone numa reunião, a sua atenção plena só volta depois de 23 minutos. E ele não diz que é proibido, ele diz que o exagero é danoso. A falta do controle é danoso, terrível. Então nós precisamos ter domínio próprio para comer. Nós precisamos ter domínio próprio com o tempo de tela. E o Brasil é o terceiro no mundo em acesso e permanecer acessado, conectado à internet. Muita gente desocupada, muita gente ociosa. Se eu começo a dar ordem, se eu começo a cumprir uma agenda, se eu começo a ter uma capacidade de alimentação, se eu começo a cumprir um treino, não, eu vou treinar, eu preciso treinar tantas vezes por semana, eu preciso ter devocional, eu preciso cumprir uma playlist, né? Eu preciso cumprir um checklist. Você está começando a dar lugar a uma preparação sobrenatural de Deus na sua vida. Você deixou de viver de uma maneira aleatória. Você deixou de viver de uma maneira sem organização. Então quero dizer para você hoje, Deus quer abençoar a sua vida, a minha vida, essa igreja, mas Deus vai abençoar pessoas preparadas para serem abençoadas. Amém?
desafio de todos nós. Quem não gosta de ficar no celular? Quem não gosta de comer um pouco mais? Quem não gosta de repetir um prato? Quem não gosta de dormir um pouco mais? Todo mundo, naturalmente, a maioria das pessoas, eu também. Mas eu preciso vigiar. Mas eu preciso entender que quando eu tenho domínio próprio, eu estou dando lugar ao Espírito Santo para o exercício da preparação. Ele está me dando estrutura para ser abençoado. Ele está me dando saúde para viver mais. Ele está me dando força para viver mais. Ele está me dando saúde, Ele está me dando intelecto, Ele está me dando conhecimento para viver mais, para avançar mais. Fala assim para o seu irmão: Deus está chamando você para um tempo de preparação. Uma outra coluna de preparação, um outro critério de preparação. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Essa palavra vai para os casados, daqui a pouco eu vou liberar um outro versículo para os solteiros. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Que coisa forte. Deus está falando o seguinte: eu estou aqui com um casal, o Gilberto e a Sueli. Deus está dizendo: Gilberto, trate bem a Sueli, porque se você não tratar bem a Sueli, a sua oração nem vai ser ouvida. Deus está falando: Luiz, trate bem essa moça aqui que você casou. Ela é a parte mais frágil e ela precisa de honra, da sua honra. E se você não trazer honra sobre a vida dela, eu não quero nem ouvir a sua oração. Diga: é forte. Então eu preciso tratar aqui essa morena muito bem. Ela chega e empinou o nariz assim. E o pessoal, a torcida de trás está dizendo: tá certa. E o pessoal de trás falou: bispa, bispa. Sabe o que quer dizer isso? Êxodo capítulo 20 diz assim: honra pai e mãe, para que os teus dias sejam longos. Sabe o que quer dizer isso? E quando você constrói alianças, Deus está te preparando para ser abençoado. Deus vai abençoar pessoas que se comunicam com Ele. Porque quando eu tenho a oportunidade de estar na presença de Deus, eu tenho a oportunidade de viver Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo. E a base do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Porque do domínio próprio vem todas as outras virtudes. Mas quando eu também construo alianças, seja honrando meu pai ou minha mãe, honrando um profeta, como diz 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro, crê nos profetas e prosperareis. Honra a tua mulher e a tua oração vai ser ouvida, porque se você não honrar, ela vai ser interrompida. Então quando eu construo alianças, eu estou me preparando para viver mais. Eu estou me preparando para ter orações respondidas. Eu estou me preparando para ser próspero. É isso que todos esses 3 textos que eu acabei de mencionar diz. Então você precisa construir aliança. Você precisa construir aliança. Existem algumas pessoas que dizem assim: eu sou do reino. Domingo eu vou na Sara, na outro domingo eu vou na ADVEC, e no outro domingo eu vou na Batista, vou lá na Coinonia, e no outro domingo eu vou lá na Believe, e no outro domingo eu vou lá na Quadrangular. Eu sou do reino. Você é do reino, você só não tem aliança, e porque não tem aliança não prospera. Querido, ou você é da Sara ou você é da Believe. Ou você é da Sara ou é da Batista. Você não pode ter 2 igrejas, mesmo sendo do reino. Ou você é da tribo de Manassés, ou você é da tribo de Judá, ou você é da tribo de Efraim, ou você é da tribo de Levi, ou você é da tribo de Benjamim. Mas de que tribo você é? Você também não pode ter 2 mulheres, só pode ter uma mulher. Você também não pode ter 2 maridos, você só pode ter um marido. É aliança.
Você só tem um pai e uma mãe. Você não tem 2 pais nem 2 mães. Ou você veio de Marte. Construa aliança e você está se preparando. Bispo, eu não posso ir em outra igreja? Você pode. Eu vou. Domingo passado eu preguei em outra igreja. Você pode. Você não pode ser uma pessoa sem aliança. Você pode visitar outra igreja, você pode ir em outro congresso, você pode, entenda, seja sábio, tire a cera dos seus ouvidos e repreenda qualquer demônio que está falando besteira para você. Você pode, é sadio você ir, você ter amigos de outras igrejas, você conviver, você vai lá, você vem cá, mas você tem que ter um entendimento. Eu sou da Sara, nossa terra. Louco dizer que você não pode ir na outra igreja. É óbvio que você pode ir na outra igreja. Você não pode estar durante 4 domingos em uma igreja diferente da outra, e da outra, e da outra. Aí você realmente precisa vir para o culto de quebra de maldição. Se você constrói aliança, a palavra está dizendo assim, ó, honra pai e mãe, teus anos serão longos. Quando eu honro pai e mãe, isso é uma aliança estabelecida. Não é porque você é filho que você tem aliança, não. Você tem que ter atitude de honra. Não é porque você é casado que você está honrando, não. Você tem que ter atitude de honra. Não é porque você está aqui hoje nesse culto que você tem aliança, não. Você tem que ter atitude de honra. Você diz amém? Glória a Deus. Então eu preciso me preparar. Como eu me preparo? Construindo aliança. Fazendo do meu devocional uma prioridade. Tendo o exercício do domínio próprio em cada momento oportuno da minha vida, do meu dia. Cumprindo uma agenda, é cumprindo um checklist, é cumprindo uma programação. Vem comigo em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Vamos repetir junto esse versículo? Diga, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito, debaixo do céu. Eu preciso entender que Deus está comigo não quando eu sou abençoado, quando eu tenho uma colheita, quando a minha oração ela teve um resultado, ela foi respondida. Não, Deus está contigo antes de você abrir a boca para pedir. Deus está contigo no início, Deus está contigo no meio, Deus está contigo no final. Deus está com você. Entenda que preparação é processo, e processo é fases. Ah, mas não aconteceu, não está do jeito que eu quero. Eu pensei que ia ser mais fácil. Quantas vezes nós falamos isso? Eu pensei que ia ser mais fácil. Eu pensei que eu ia ter um resultado mais rápido. Eu quero dizer para você que o resultado já aconteceu. Você só ainda não viveu porque você está vivendo o processo. E há um propósito debaixo do céu para cada fase da vida. Apocalipse já aconteceu, João já viu, já escreveu. Deus é atemporal, Ele é o alfa e o ômega, o ontem, o hoje e o sempre. Agora Deus está nos dando a oportunidade de viver com Ele, para a glória dEle. Então você está só no processo, mas Deus já te deu vitória. Já te deu vitória. Diga, eu estou num processo de construção, de preparação. Eu creio que essa igreja vai ser uma igreja 10 vezes mais forte. Como é que eu creio? Porque eu creio que você será 10 vezes melhor. Se prepare para ser abençoado.
para aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida. Se organize, se prepare. Esteja preparado. Sabe quando foi que eu comprei o meu primeiro carro? Demorou demais. 30 anos. Sabe com quantos anos eu tinha CNH? Com 20. 10 anos antes, eu estava legalizado para ter um carro. Se prepare. Você está num processo. Deus vai te honrar. Se prepare. Olha assim para o seu irmão. Você não faz ideia. Deus vai usar pessoas, ou uma pessoa. Deus vai usar situações singulares. Mas Ele vai fazer algo forte na sua vida. Você está preparado. Pronto. Pronto para ser abençoado. Pronto para receber a promessa. Pronto para enxergar. Tem gente que não está tão despreparado que ele nem enxerga. Ele não enxerga. É porque ele não vê. Ele não enxerga porque ele não percebe. Quem aqui é solteiro? Tem uma galera aqui solteira, né? Você está preparado para um relacionamento, irmão? Tá mesmo? A pessoa despreparada diz assim: não tem ninguém aqui nessa igreja. Aí ele vai para outra igreja. Chega lá na outra igreja e diz: aqui também não tem ninguém. Aí ele vai para a terceira igreja. Eu acho. Mas aqui também é difícil. A pessoa vai em vários lugares, não tem o que ela quer, será? Será que é ela que não está preparada? Será que é essa pessoa que não está enxergando? Quando eu conheci a bispa, ela disse que eu ia muito com uma calça marrom na igreja. E ela disse assim: você é o menino da calça marrom. Você vinha muito com aquela calça. Ela estava preparada para ver o rapaz da calça marrom. E hoje ela me dá muitas calças. Solteiros, abram bem os olhos. O Senhor está tirando as escamas dos teus olhos. Muitos disseram amém, viu? Receberam, amém. E principalmente para os homens essa palavra. As mulheres agora dão glória a Deus, glória a Deus. Tem muitos meninos aqui com a calça marrom. Todo mundo domingo que vem vai vir de calça marrom. Mas meninas, é sério, abra os seus olhos. Eu vou escrever um livro. Eu preguei quinta-feira na igreja do Bento Bentes. Eu preguei dizendo em cima aquele texto de Acabe e de Jezabel. Eu falei: eu não sou Acabe. Aí eu pensei, 3 dias para cá, acho que vou escrever um livro. Eu não sou Acabe, só para os homens, né? Acabe era um cara sem atitude, um cara sem governo, era um cara fraco. Então, homens, atitude, governo, amém? Se preparem. Se preparem.
Então nós precisamos entender que a vida está cheia de processos. Processos são etapas, são ciclos, são fases. É um tempo de capacitação, de preparação. Então a vida é isso. Muito, muito, muito isso. Então não é que Deus não te abençoou, não é que Deus não vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Agora suporte o processo. Levante sua mão direita e diga: eu preciso suportar o processo. Não é fácil estudar, tem que suportar o processo. Não é fácil construir uma empresa, tem que suportar um processo. Não é fácil construir uma carreira profissional, não é, suporte o processo. Não é fácil construir uma igreja, não é fácil alcançar um crescimento ministerial, suporte o processo. Não é fácil ser maduro, suporte o processo. Não é fácil recomeçar, suporte o processo. E veja o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. E veja que Deus, como falou e liberou palavras sobre Josué: nunca te abandonarei, nunca te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Vai ver essa palavra se cumprindo na sua vida. Aleluia. Levante sua mão e declare: Deus é comigo em todos os processos. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu quero deixar mais um versículo, que é Marcos capítulo 10, verso 29. Pessoas preparadas precisam entender isso. Pessoas que estão se preparando precisam guardar esse versículo. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Diga: Senhor Jesus, eu me sujeito à preparação. Esse texto está dizendo assim: eu vou te abençoar, mas antes eu vou te pedir algo. Esse texto está dizendo assim: eu vou derramar forte sobre a sua vida, mas antes eu quero que você viva uma renúncia. E você está preparado para renunciar o quê? Está preparado para renunciar? Diga: eita! Está preparado para renunciar o quê? Qual é a renúncia que Deus está te pedindo hoje? E ela é adubo de preparação, ela é semente de preparação. Porque Ele vai fazer na sua vida, e Ele está dizendo: aquilo que você semear, você vai colher 100 vezes mais. Você está entendendo o que é uma preparação de Deus? Eu preciso ter devocional como prioridade, eu preciso construir aliança, eu preciso ter exercício de domínio próprio, eu preciso entender que a vida é repleta de processos. Eu preciso estabelecer um propósito que agrada a Deus, e dentro desse propósito que agrada a Deus, de responder um chamado de Deus, seja para ser um líder de célula, seja para ser um cooperador, seja para ser um evangelista, seja para ser alguém comprometido a evangelizar no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. E está implícito renúncias. E porque eu vou renunciar, não é que eu vou perder, porque eu renuncio hoje, eu vou colher amanhã 100 vezes mais. Só que você sabota a sua preparação porque você quebra alianças. Você sabota a sua preparação porque você não honra. Você sabota a sua preparação porque o devocional não é prioridade. Deus, a comunicação com Deus, o relacionamento com Deus não é prioridade. Você sabota a sua preparação porque você quer rápido. Você é fast food. Você quer rápido, você quer agora. Não, eu pensei que Deus ia me abençoar porque eu jejuei 7 dias. O marido não veio,
A esposa não veio. Você está num processo, respeite o processo, suporte o processo. Estabeleça um propósito de servir a Deus em alguma coisa na casa de Deus. Tem muita coisa para fazer na casa de Deus. Muita coisa para fazer. Onde você se vê? Na oração, vem orar. Onde você se vê? No louvor, tem que fazer um teste antes. Esse rapaz aqui. Onde você se vê? Pregando? Que bom. A gente vai te colocar na cova dos leões. Vai colocar 2 melancias, 4 bananeiros para você pregar. Se ela chorar, a gente vai colocar você na célula. Brincadeira. Mas, onde você se vê? Estabeleça um propósito de servir a Deus, de ser um canal de Deus, de ser um vaso de Deus. Entenda, Deus vai te pedir alguma coisa. Deus vai te pedir renúncia de algo. E porque você renuncia, Deus estabelece uma colheita 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então Deus vai te solicitar isso, Deus vai dizer algo, Deus vai solicitar isso. Talvez algo que envolva seu comportamento, talvez algo que envolva seus relacionamentos, talvez algo que envolva o lugar onde você mora. Deus está dizendo, eu quero você morando aqui na parte de baixo. Deus é tão bom lá na parte alta, é mais friozinho. Deus está dizendo, não, vem para cá, vem para cá. Talvez Deus está pedindo mais tempo com Ele. O que é que Deus está te pedindo hoje? Talvez seja santificação. Você tem dificuldade em santificar os olhos, santificar a boca. Você tem uma língua grande. Deus está dizendo, coloca essa língua para dentro. Fala menos, ouve mais. O que Deus está te pedindo como renúncia? Essa renúncia é uma experiência que está te preparando para algo maior. É isso que está dizendo o texto, ó. Quem deixa pai, quem deixa mãe, quem deixa fazenda, quem deixa campo, por mim, vai receber 100 vezes mais. Aqui, agora e no futuro, a vida eterna. Você está disposto a isso? Você está sujeito a essa preparação? Talvez Deus está te chamando para um jejum e você não entrega o jejum. Deus está te chamando para jejuar todas as manhãs e você... Eu quero comer esse pãozinho torrado aqui. Diga assim para o seu irmão, vai ter que renunciar ao pão torrado. E o ovo com bacon. 40 dias. Tem os irmãos que é irmão formiga. Conhece os irmãos formiga? Aqueles irmãos papa doce. Não conseguem jejuar doce. Tem um demônio de formiga perto dele assim. Bota na cabeça dele, come doce, come doce, come doce, come doce, come doce. E depois que ele come o doce, ele solta para trás. Não sei por que eu comi esse doce. Ele diz, otário. É bem assim. Diga, eu vou renunciar. Diga, eu creio. Deus está me preparando para viver um romper. Então aqui já disse fim aqui. Vamos ficar em pé?
dá aquela espichada assim. Nós vamos orar. Nós vamos declarar para Deus. Ele pode nos fazer odres novos. Ele pode nos dar estrutura nova. Senhor, Tu podes nos dar uma estrutura nova. Talvez hoje, querido, entenda o que eu estou falando. Na sua casa só dê para você guardar um carro. Mas o que Deus quer fazer com você é para que na sua casa dê para guardar 4 carros. Você precisa dar lugares vazios para Deus. Espaços emocionais, espaços espirituais. Deus precisa de espaço. Estrutura precisa mudar. Feche os seus olhos e comece a perguntar a Deus, comece a dedicar a sua vida a Deus, e comece a dizer: Senhor, eu quero ser preparado. Eu quero ser preparado.